Alô, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live com um tema muito importante, que é um tema muito atual, cada vez mais comum, infelizmente, cada vez mais animais a sofrerem de problemas com este diagnóstico, não é? Com a doença oncológica. Os últimos levantamentos estatísticos indicam que mais de 20% de animais hoje em dia têm doença oncológica, cães e gatos. E é extremamente comum e começamos-nos muitas vezes a questionar porque é que é tão comum termos tantos animais com doença oncológica e efetivamente tem muito a ver com, tal qual como no ser humano, não é? Com tudo aquilo que contacta com os nossos animais no dia-a-dia, em que há fatores que são mais comuns de serem pré-cancerígenos, de criarem condições para a doença oncológica, e outros que às vezes nos passam despercebidos, até porque muitas vezes a medicina convencional não os valoriza como estando na causa e na origem das doenças oncológicas. Então, hoje aconteceu que, nem que de propósito, não é? Houve uma consulta na clínica com uma paciente com diagnóstico de doença oncológica, que fez todo o sentido que a tutora e aquilo que partilhámos pudesse ser também posto aqui à disposição de todos vocês, que no fundo é dar voz a alguém que também está a passar por essa situação, tem o seu animal com uma doença oncológica e que sente, como acho que todos nós que já passamos por isso, o desafio de ter um animal nessas circunstâncias, não é? E de ter que tomar decisões que são difíceis, e de sentir que há um fio condutor naquilo que é o tratamento, que é aquilo que no fundo acaba por dar qualidade de vida, acaba também por nos dar a nós, o ser humano que acompanha esse animal com a doença, segurança em relação às decisões que toma, não é? Então hoje, e antes de chamar essa pessoa e essa tutora dessa paciente muito querida, a Bolachinha, eu queria falar-vos aqui então do motivo desta live, ou melhor, daquilo que é o tema desta live, que são o tratamento dos 5 pilares muito importantes, que todos os animais possam beneficiar de ter este apoio e que todos os tutores tenham esta informação para poderem prestar esse apoio aos seus animais. Porquê que são os pilares para tratar todos os animais com doença oncológica? Porque a doença oncológica é, efetivamente, uma doença extremamente inflamatória, que pode, em alguns animais, ter mais sinais e sintomas e, noutros, pode até passar bastante despercebida até o momento em que é feito o diagnóstico, que, no fundo, muitas vezes acontece numa altura em que se torna sintomático. Estes 5 pilares são, no fundo, aquilo que garante que qualquer tratamento, seja feito numa base mais convencional ou menos convencional, ou alternativa ou integrativa, tenha um sucesso maior e também que se garanta a qualidade de vida dos nossos animais durante qualquer dos tratamentos, qualquer das opções que as pessoas, que os tutores façam. É também, se nós tratarmos estes 5 pilares, aquilo que faz com que qualquer tratamento que até seja eficaz não permita que a doença volte a surgir. No fundo, o que é isto? É nós passamos a vida em pânico quando temos um diagnóstico destes de doença oncológica, é normal que assim seja. Tomamos todas as decisões que possam de imediato controlar o problema e tentar resolver a manifestação desse problema, mas na história clínica de praticamente todos os animais fica por resolver tudo aquilo que levou a que essa doença oncológica começasse a surgir. Ou seja, nós focamos no fim da história, naquilo que temporariamente é tratado, mas tudo aquilo que alimentou o processo para chegar até esse ponto não é feito, não é tratado. E então o que é que acontece? Após esse momento de tratamento, nós voltamos a ter sinais, a ter sintomas, inclusivamente muitas vezes a ter uma doença que ressurge com um impacto ainda maior no organismo. Porquê? Porque esse organismo vai ao longo do tempo ficando cada vez mais debilitado. E apesar de existirem hoje em dia muitos diagnósticos de doença oncológica, não é? Existem todo o tipo de cancros, todo o tipo de diagnósticos, e ainda bem, é possível fazer-se uma tomografia, é possível fazer-se uma ressonância magnética, é possível fazer-se uma biópsia, uma citologia, testes genéticos para a detecção de doença oncológica, é possível fazer-se muita coisa. A história por trás de todos esses diagnósticos
é sempre a mesma, é uma história de inflamação que se instalou no organismo e a inflamação é o grande motor de todas as doenças. A inflamação ocorre na origem das doenças e ocorre como consequência das doenças e então é um ciclo vicioso, não é? Entramos nesse ciclo e esse problema torna-se difícil de resolver porque ele se autoalimenta. E então essa inflamação nós temos que identificar não só no local do tumor, onde ele está, onde ele existe, mas também de onde ele inicia. E esse de onde ele inicia, muitas vezes, na altura em que então recebemos esse diagnóstico difícil e que focamos muito nesse diagnóstico, nessa parte quase final da história, não é? Da inflamação, que é quando o tumor aparece e se manifesta, nós devemos procurar na história clínica dos nossos animais o que é que aconteceu, não é? Quais são as causas dessa inflamação, quais são, no fundo, os motivos que permitiram que aquele animal, ou aquele ser humano, é igual, fosse manifestar a doença oncológica. Se até então nunca nos apercebemos que isso era uma possibilidade, naquela altura em que o diagnóstico surge e que nós sabemos que é esta a doença oncológica, o que é que permitiu que isto acontecesse? Onde é que está a fonte primária da inflamação? Porque esse local do início deve ser tratado também, do início dessa história da inflamação. Então, logo aqui nós temos uma visão muito diferente sobre como é que devemos abordar o doente oncológico. Nós não devemos abordá-lo só na altura do tumor, na altura do cancro da massa, nós devemos abordá-lo na sua história toda, mesmo que ele só nos chegue nesta altura, mesmo que ele só nos chegue neste momento do diagnóstico. Tudo o que está para trás é chave para que aquela manifestação também comece a diminuir. Okay? Então, muitas vezes o que se faz ainda hoje em dia, volto a dizer, é focar só neste momento e toda essa história que leva a que o sistema imunitário esteja debilitado, que o próprio animal esteja com mais sinais e sintomas, deixa de ser tratada. Então, eu acho que fica claro para todos nós que um dos pilares do tratamento do doente oncológico, seja qual for a doença oncológica, está relacionada com a causa. Então, vamos falar desse primeiro pilar e o que é que nós podemos fazer. A causa de muitas doenças oncológicas nos nossos animais tem a ver com a inflamação a nível dos órgãos do trato gastrointestinal, a nível do pulmão, a nível dos rins, a nível de órgãos que estão em esforço a trabalhar ou a lidar com coisas que acontecem ao corpo e que criam inflamação, e que porque eles vão tentando lidar ao longo do tempo e até por vezes podem dar sinais e sintomas, mas a medicina convencional vai e trata esses sintomas sem tratar a causa dessa inflamação, essa inflamação perdura. Muito do que a inflamação faz é degenerar, portanto as células vão perdendo as suas qualidades normais, vão deixando de ter as suas funções normais e começam a ter outro tipo de funções e outro tipo de características. E essa causa continua a alimentar essa inflamação. Então, se eu tenho um paciente, e hoje com a Rita, com a tutora que à partida consegue estar cá para falar connosco, aquilo que nós vamos entender é realmente isto, como é tão claro quando nós não olhamos só para a parte final da história, mas para tudo o que tem estado a acontecer, naquilo que o tutor relata, que é a pessoa mais importante na vida dos seus animais, que é quem o conhece melhor. Quando a pessoa relata tudo isto, nós percebemos claramente qual é o órgão que estava na base da inflamação. Então é muito comum nós vermos associados a um tipo de tumor, aos vários tipos de tumores, histórias que levam à mesma situação, que são semelhantes em animais diferentes. Okay? Então essa história, por exemplo, o animal tem um quadro gastrointestinal crónico, ou tem alergias, ou tem otites, e são coisas crónicas e recorrentes ao longo do tempo, está aí uma informação importantíssima para saber onde é que a inflamação estava a acontecer e onde provavelmente continua a acontecer. Então, essa causa e esse órgão e esse local do início da história pode muitas vezes, na altura do diagnóstico do cancro, da doença oncológica, nem sequer estar a dar sinais e sintomas óbvios. Quer dizer que é menos importante tratar? Não, é tão ou mais importante tratar. Porquê?
Se nós não tratamos a causa e ela está num órgão que está assintomático e focamos só em tratar o sintoma da doença oncológica, esse órgão vai eventualmente sofrer da própria inflamação. E quando esse órgão sofrer da própria inflamação, tudo aquilo que ele tem estado a aguentar ao longo do tempo, ele vai deixar de o fazer. E é aí que nós vemos os nossos animais a declinarem muito no quadro clínico. E como é que nós abordamos a causa? Então, nós abordamos a causa de acordo como ela é, não é? Se ela acontece no trato gastrointestinal, em alguns animais, se é lá o foco primário de inflamação, é lá nós temos que tratar. Se é a parte respiratória, é a parte respiratória que nós temos que tratar. Então, os padrões que estão por trás da doença oncológica em cada animal, como sendo a causa do problema, têm que ser tratados, ok? Nós já vamos ver as ferramentas para fazer estas coisas. Então, o primeiro pilar tem a ver com causa, com um bom diagnóstico, que não é só o tumor é este e está neste sítio, tem a ver também com onde é que começou a história para este tumor conseguir então existir. O outro pilar muito importante tem a ver com o crescimento do tumor. Regra geral, quando nós diagnosticamos o tumor é porque ele já tem dimensões ou inflamação suficiente para causar sinais e sintomas e ele está extremamente inflamado também. E o nosso objetivo é começar a restringir essa inflamação. Então, restringir a inflamação é restringir o crescimento tumoral, porque então esse tumor beneficia da inflamação para continuar a crescer. E quando cresce vai causar mais sinais e sintomas, e quando cresce vai invadir outros órgãos e vamos ter mais doença espalhada pelo corpo. E então como é que nós podemos restringir esse crescimento tumoral? Cada tumor tem características específicas. Há tumores que são mais vascularizados, há tumores que são menos vascularizados, há tumores que estão na superfície da pele, há tumores que estão dentro dos órgãos. Consoante a localização anatómica do próprio tumor, nós temos estratégias diferentes. Também já vos vou dizer, eu não vos quero é perder nos pilares. Portanto, primeiro pilar a causa, segundo pilar restringir o crescimento, o terceiro pilar abordar diretamente o tumor. Como é que nós vamos abordar diretamente o tumor? Nós podemos apostar num protocolo de cirurgia, que pode ter toda a indicação para ser feito, podemos apostar até num protocolo de quimioterapia, que pode também ter indicação para ser feito, mas para além dessas abordagens existem outras, porque muitas vezes a preocupação, seja da cirurgia, seja da quimioterapia, é que não há uma erradicação completa das células. Então, nessa abordagem direcionada ao tumor, também existem estratégias que podem ser aplicadas para fazer com que esse tumor não continue a crescer ou que as células que possam ficar após, por exemplo, uma cirurgia, que possam ser tratadas ou possam ser cuidadas a nível do organismo de formas menos convencionais. Então já temos 3 pilares. Quarto pilar tem a ver com a dor. Todos os animais, todos os animais que têm doença oncológica têm dor. Podem ser animais muito resistentes à dor que não manifestam, ou não manifestam de uma forma óbvia, e podem ser animais que são muito sensíveis à dor e começam a mostrar de uma forma até muito exuberante, muito cedo no aparecimento da doença oncológica. Mas perceber que o grau de inflamação que é necessário existir no corpo para que possa existir uma doença oncológica é grande, essa inflamação causa dor. Portanto, essa dor pode ser tratada. E, mais uma vez, existem várias estratégias para tratar a dor, mas é um pilar. É um pilar para podermos dar qualidade de vida e também sabermos que estamos a diminuir a inflamação. Então, já estamos no quarto. Quinto pilar muito importante, que foi aquele que falhou, em grande parte. Falhou e permitiu que a doença oncológica existisse e que essas células existissem e que aumentassem e multiplicassem, que é o sistema imunitário. Nós temos que ter uma estratégia que contemple como tratar o sistema imunitário. Tratar o sistema imunitário significa apoiá-lo no seu funcionamento, porque ele deixou de funcionar como era suposto a partir do momento em que a doença oncológica também se instalou. E isso começa a acontecer, não foi porque um dia ele desligou o botão e disse: olha, agora já não me apetece tomar conta aqui destas células oncológicas. Isso acontece porque
durante o percurso da tal inflamação crónica, que não foi tratada e que continua a existir, ele ficou cansado, ele ficou literalmente cansado. Ele deixou de entender que aquele problema era um problema, até porque a inflamação vai criar desregulação do sistema hormonal no corpo, porque a inflamação é como se fosse uma chama enorme a arder. E o que é que o corpo faz? Vai tentar apagar essa chama ele próprio, utilizando, por exemplo, as hormonas. As hormonas como o caso do cortisol. O cortisol, que é o corticoide endógeno de dentro do corpo, vai tentar constantemente apagar o tal fogo, mas como a causa do fogo continua, tem dificuldade em apagar e os órgãos começam-se a ressentir. E uma hormona, apesar de estar agora a falar do cortisol, não trabalha sozinha, trabalha com uma série, uma rede de hormonas. Portanto, essa necessidade que o corpo tem de produzir mais essa hormona vai criar uma cascata de consequências a nível de outras hormonas do corpo. Portanto, esse sistema imunitário é ajudado a ser tratado, tratando também as hormonas, tratando a forma como a inflamação se está a manifestar no corpo. E hoje eu dizia à Rita em consulta que quando a nossa estratégia é clara, quando nós sabemos que temos estes 5 pilares a cumprir, em cada um dos nossos animais nós não vamos precisar de muitas coisas. Nós vamos precisar muitas vezes de coisas certas em que cada estratégia vai tratar mais do que uma situação. Porquê? Porque elas têm todas a ver com a inflamação. O que está na origem da necessidade de tratar cada uma destas 5 coisas é a inflamação. Portanto, todas as estratégias vão ter em conta reduzir a inflamação ao máximo. Então, 5 pilares. O primeiro pilar que vos falei foi sobre a causa, e a causa tem muito a ver com, então, onde é que iniciou o processo. Pode ter a ver com, e eu agora vou espreitar aqui as perguntas que vocês foram colocando também. Há aqui uma pergunta neste sentido que é importante, que a Cristina colocou, que é sobre se é hereditário ou não. Podem ser. Há doenças oncológicas que têm a ver com um defeito a nível genético, não é? E a manifestação desse defeito. Mas um exemplo que eu dou sempre é o exemplo do ser humano, que 2 pessoas podem ter exatamente a mesma genética, com predisposição para uma doença oncológica, mas uma pessoa manifesta essa doença oncológica, ou seja, é doente oncológica, e outra não é. Porquê? Pela alimentação, pelo estilo de vida, pela forma como lida e trata da sua saúde e do seu sistema imunitário. Então a genética não é uma sentença, apesar de que pode ser uma chamada de atenção. Se eu tenho um animal que tem uma genética predisposta para determinados tumores, é óbvio que eu vou monitorizar ou devo monitorizar muito mais proximamente sinais de inflamação que possam estar a indicar que ele vá, no fundo, sofrer desse tipo de problema. Um exemplo, por exemplo, são os Golden Retriever, não é? Tem muita tendência para, por exemplo, mastocitoma. Então, se eu tiver um Golden Retriever que tenha doença inflamatória ou alérgica, a minha preocupação é monitorizar para já em tratar a causa dessa doença, não é? Do porquê que ele está a ter esse quadro. Mas estar sempre muito atenta a qualquer tumefação, a qualquer massa, a qualquer altinho que possa aparecer, para perceber se realmente essa inflamação que ele apresentou já não predispôs para qualquer situação do foro oncológico também. Então a causa tem muito a ver com isto, tem muito a ver com a história individual de cada um e nós percebermos quais são os gatilhos nessa história. Por exemplo, o meu animal sofre de gastrite. É uma inflamação. Todas as ites, gastrite, enterite, otite, conjuntivite, todas as ites são inflamações. E nós temos que perceber onde é que está a causa para podermos tratar na sua origem, para evitar que a inflamação perdure. Tratar não é dar um antihistamínico, tratar não é dar famoso apoquel ou corticoide. Não é que eles não possam ser úteis, mas isso não é tratar o sintoma, não é tratar a causa, ok? Então, para a causa temos esta visão do que a provoca e tentar chegar até ela. Para restringir o tumor, e aqui vem também uma resposta que eu penso que foi a Marta que colocou, exatamente, que ela pergunta o que é que eu acho da abordagem da dieta cetogénica. Muito, muito rapidamente, porque temos um limite de tempo, não é? A dieta cetogénica é uma dieta
que tem na sua composição o princípio de eliminar ingredientes que possam alimentar a inflamação. Pode ser feito de uma forma crua, pode ser feito de uma forma cozida, não há só um modelo único de dieta cetogénica. Nem todos os animais com doença oncológica são candidatos à dieta cetogénica. Ela é boa para restringir nutrientes para o tumor, porque o tumor é constituído por células que precisam de energia de metabolização rápida. E então o que é que acontece? Nós tentamos restringir a fonte de ingredientes para o crescimento do tumor, alimentando os órgãos que são importantes e as funções vitais. Portanto, faz sentido. Mas se o meu animal tem doença hepática, se o meu animal tem doença renal, a dieta cetogénica tem que ter critérios muito específicos. Não há uma dieta cetogénica ou um modelo de dieta cetogénica igual para todos os animais. E a dieta, sem dúvida, que é muito importante não só para restringir o crescimento do tumor, mas também para ter e ser fonte de um microbioma intestinal muito saudável. E ser fonte de um microbioma intestinal saudável quer dizer que regula o sistema imunitário daí para o resto do corpo, não é? Porque o intestino é o segundo cérebro, sem dúvida. Em relação ao ataque tumoral, falei-vos de, no fundo, cirurgia, quimioterapia, podem ter indicação. Podendo ou não ter indicação, a medicina integrativa tem opções como terapia com visco-albo, temos a ozonoterapia, que no fundo pode atuar diretamente dentro do tumor, e o objetivo é causar necrose tumoral. Necrose é a morte das células, não é? Para que o problema possa efetivamente ficar controlado e ativar, por isso, o sistema imunitário em direção às células do tumor, que é muitas vezes o que o corpo não está a fazer. A nível da dor, existem estratégias da medicina convencional, complementar e integrativa. O que é que isto quer dizer? Podemos utilizar medicamentos para isto, podemos utilizar suplementos para isto, como é o caso dos CBDs, podemos utilizar fitoterapia, que são plantas que atuam nos quadros de dor também. Podemos utilizar estratégias como a acupuntura para também retirar a dor. Há muita coisa, cada paciente, consoante a sua história e a sua manifestação de sintomas e as suas próprias análises, terão a sua indicação correta. Mas esse pilar da dor tem que ter sempre alguma coisa lá a dizer. Para a dor neste paciente, eu estou a fazer isto, ok? E, por fim, a nível do sistema imunitário, o que é que nós podemos e devemos fazer a nível do sistema imunitário? Modular, tratando as hormonas que estão desreguladas, e para isso, normalmente, os suplementos são muito úteis e entram dentro de uma classe que se chama os adaptogénios. Adaptogénios são moléculas que regulam este quadro hormonal que fica desregulado com a inflamação crónica. E temos também tudo aquilo que são os pré-bióticos, pós-bióticos, tudo aquilo que vai atuar no microbioma intestinal para que ele seja saudável, para que ele possa criar um sistema imunitário saudável. Ainda mais importante em animais que têm quadros alérgicos, que têm doença inflamatória intestinal, que sofrem de alergias e intolerâncias, tratar o intestino é sempre muito importante. E é por isso que quando criámos a gama da Tula, ou quando criei a gama da Tula, havia sempre esta necessidade de é preciso fazer alguma coisa para o doente oncológico. Porquê? Porque ninguém trata estes 5 pilares. É uma coisa que mesmo eu, de tudo o que estudei, não encontro escrito em lado nenhum, são estes os 5 pilares. E, no entanto, e acredito para quem está aqui desde o início a ouvir, ou quem vai ouvir depois a gravação desta live, faz todo o sentido. Faz todo o sentido tratar estes 5 pilares. Seja que estratégia se utilize, tem que haver uma estratégia para cada um deles. Caso contrário, nós não só não estamos a eliminar a inflamação, como estamos a limitar a qualidade de vida que podemos dar ao nosso animal e estamos a não potenciar uma melhor resposta do tratamento ao doente oncológico. E a triste verdade, e isto é para humanos e animais, é que nenhum de nós vai viver para sempre, não é? Nenhum de nós vai viver para sempre, mas podemos viver com qualidade de vida. Os nossos animais podem viver com qualidade de vida, podem viver com uma doença que é difícil, mas terem apetite, estarem felizes, quererem brincar, poderem ser quem eles são, sem que tenha que se sacrificar isso para poder ter uma estratégia de tratamento, ok? Que é aquilo que preocupa muito os tutores
e bem, que é se vamos fazer a cirurgia ou a quimioterapia ou isto ou aquilo e eles têm qualidade de vida, não é? Portanto, somos nós, tutores, que estamos a decidir por eles e para eles. Então, há que ter esta consciência dos 5 pilares e por isso é que isto era tão importante passar para vocês e que vocês sejam o canal de passar esta informação a outras pessoas, porque foi exatamente assim que a Rita, a tutora da bolacha, chegou até nós, que ela felizmente partilhou isso. Então, eu vou tentar encontrá-la aqui, porque eu não sei se a consigo encontrar, a não ser que ela me mande aqui uma mensagem. Eu vou procurar aqui. E a Rita então tem a bolacha vem com uma história já diagnosticada, com uma tomografia feita, com citologia, com tudo para uma doença oncológica no intestino. Essa doença oncológica no intestino foi-lhe dito que é inoperável e que a única possibilidade de ajudá-la seria com quimioterapia. A Rita tem uma amiga que eu tratei, a cadela, há muitos anos com doença oncológica, que viveu bastante tempo, com qualidade de vida, e isso fez automaticamente ela lembrar-se e vir ter comigo hoje. E a Rita então conta uma história que é visível no corpo da bolacha, de inflamação a nível dos ouvidos, de ter descamação na zona do nariz, de ter secura na ponta das orelhas, de ter feito várias vezes testes para despistar leishmaniose, etc. E alterar a alimentação dentro da gama de rações, mas que nada fazia melhorar, e que descobriu a doença oncológica quase que por acaso, porque a bolacha não tinha e não tem queixas sintomáticas óbvias. E que a decisão de fazer a quimioterapia para algo que lhe foi descrito como já sendo tão alargado e tão invasivo no corpo não lhe fazia sentido, com a preocupação de retirar a qualidade de vida. E aquilo que falámos hoje foi sobre os 5 pilares, os 5 pilares para o tratamento do doente oncológico, e como é que no caso da bolacha nós íamos tratar esses pilares, ou o que é que iríamos utilizar para tratar esses pilares, e que a causa dela efetivamente ter a doença no intestino, o cancro ser localizado no intestino, é porque tudo aquilo que o corpo dela ao longo destes anos todos tem mostrado é que a inflamação vinha do intestino. Portanto, quem já viu as lives para trás conhece aqui a explicação sobre a pele estando relacionada aos órgãos internos. E a pele da bolacha mostrou estes anos todos que havia inflamação no intestino. Só que essa inflamação nunca foi tratada na origem, foi tratada de forma sintomática, continuou a existir e foi existindo ao longo do tempo, até ao momento em que surge este diagnóstico. Então não há um único animal que tenha doença oncológica que não tenha uma história de inflamação crónica. Por isso é que eu também digo muitas vezes, quando nós diagnosticamos a doença oncológica, não se trata de aconteceu hoje ou apareceu ontem. É uma agudização de um quadro crónico. Portanto, havia ali inflamação crónica, mais sintomática ou menos sintomática, mas que estava a acontecer, e que aconteceu ao longo de tanto tempo e de uma forma que foi sendo tão cada vez mais intensa, que fez com que este tumor, ou com que os tumores e a doença oncológica surgisse. Então hoje, na estratégia do tratamento da bolacha, dentro destes 5 pilares, e para vocês terem uma ideia, um dos pilares vai ser tratado com um homeopático injetável, que eu já falei aqui hoje, que é o Viscum Album, que muitas das pessoas que procuram alternativas aos tratamentos convencionais do doente oncológico acabam por encontrar bibliografia acerca desta molécula, que é também usada no ser humano e cujos resultados são muito interessantes. Sobre o restringir o crescimento do tumor, vamos fazer uma dieta cetogénica, mas adequada a um intestino sensível, porque é o local, ainda por cima, onde ela tem o seu tumor. E essa dieta vai ser uma dieta ao mesmo tempo de eliminação, é tal dieta que ajuda nos quadros dermatológicos e, portanto, ela vai acabar por beneficiar no tratamento dessa doença da pele crónica que ela tem,
e na sua origem da inflamação, que é o intestino. A nível de suplementos, que eu não encontro aqui a Rita, não sei se ela conseguiu entrar ou não. A nível de suplementos, o que é que nós temos para fazer e para pensar? Até hoje nós estávamos muito, ou até recentemente estávamos muito limitados a nível daquilo que está disponível aos nossos animais, porque é muito triste isto, que é uma realidade. O doente oncológico é muito negligenciado. Muitas vezes é dito que já tem 12 anos, ou já tem 13 anos, ou já tem 14 anos, como se a idade fosse o fim da linha. Como se aquele animal, por ser idoso, já não há nada a fazer. É preciso respeitar, sem dúvida, se muitas vezes aquilo que estamos a fazer está a ter efeito ou não, sem dúvida. Mas dizer que não há nada a fazer é nem sequer querer procurar encontrar soluções para dar qualidade de vida, não é? Ninguém vai viver para sempre, isso é ponto assente, mas podemos viver até o último momento sem dor, por exemplo, não é? E sem perder o apetite e sem poder mostrar conforto, não é? E é isso que é muito importante. E então, dentro daquilo que criei na Tula, uma das gamas que criei foi para o doente oncológico, exatamente porque não há nada, o que há é muito insuficiente, é insuficiente até porque não há uma estratégia, não é? É algo muito paliativo no sentido em que nem sequer paliativo a nível de sintomas muitas vezes não é? É muito duro dizer isto, mas é efetivamente a realidade. Então, tendo em conta os variadíssimos estudos que existem sobre uma série de fitoterápicos, sobre uma série de suplementos e micronutrientes que são importantes para tratar a inflamação que acontece no doente oncológico, então surgiram estes dois produtos, ok? O OnCare Crónico e o OnCare Acute. Inclusivamente, a própria imagem do OnCare Crónico tem setinhas a apontar para dentro. O OnCare Acute tem setinhas a apontar para fora. E porquê isto também na própria identificação do suplemento? Porque a doença crónica tem muito a ver com o que se passa já lá dentro, não é? Já há um desgaste muito grande, já não há uma inflamação aguda intensa, não é? Já é um animal até às vezes que até já recuperou da cirurgia, mas que internamente ainda há muita coisa que é preciso acontecer e que está a acontecer também. Quando nós temos um animal naquele pico do diagnóstico, na fase inflamatória da doença oncológica, nós precisamos de alguma coisa que tire a inflamação. Portanto, que quase que vá deixar o corpo e as suas vias excretórias, que podem ser várias, a urinária, a intestinal, a própria pele, libertar-se da inflamação que está dentro do organismo. E então, por isso é que para mim fez sentido fazer estes dois suplementos. E os dois podem e devem ser combinados em estratégia com outros. Porquê? Porque existem suplementos para o sistema imunitário, tal qual como estes são, mas a nível, por exemplo, do trato gastrointestinal, como é o Complete Digest. Eu digo isto com todos os feedbacks que temos tido do Complete Digest, que é difícil, e de vários dos suplementos, é difícil, e digo isto feliz, é difícil conseguir partilhar todos os vossos feedbacks, todos os feedbacks de quem já está a dar aos seus animais os suplementos, são muito maravilhosos, mas o dia só tem determinado número de horas e não conseguimos ainda colocar tudo por escrito daquilo que nos tem sido enviado, e tem sido incrível, porque poder ter numa cápsulazinha, porque é uma cápsula pequena, do Complete Digest, ter dentro de uma cápsula pré-biótico, pós-biótico, probiótico, ter enzimas digestivas, ter fitoterapia para a inflamação intestinal e ainda ter moléculas que ajudam a limpar a parede do intestino, é qualquer coisa de fantástico e bastante prático, porque o objetivo é abrir a cápsula e misturar com a comida. Então, em que pilares é que nós estamos a atuar nesta área dos suplementos? Estamos a atuar nos pilares do sistema imunitário, e também podemos, com os suplementos, através da gama do CBD, que são os nossos três, que vocês já conhecem, até porque já foram os primeiros a aparecer, o Stop Itch, o Antioxidant e o Full Balance. Podemos atuar tanto como suplemento do sistema imunitário, como regulador da parte hormonal, relacionada também com o sistema imunitário.
Então os suplementos fazem muito mais do que uma coisa, não é? Não vão só nutrir o organismo com aquilo que lhe faz falta, vão também desinflamar e vão também desencadear uma cascata de reações importantes no corpo, tal qual como estávamos a falar, por exemplo, a nível do intestino, onde é o caso do Complete Digest que atua. Para além disso, e isto é muito importante lembrar, existe uma fórmula que faz parte da gama degenerativa, que é esta, que é o Muscle Boost. Muitos dos animais que nós vemos hoje em dia são animais que, devido à inflamação crónica, inflamação é um processo, eu vou mesmo utilizar outra vez a analogia da tal chama. Há alguma coisa que está ali a arder, a queimar. Está a queimar o quê? Está a queimar aquilo que são as reservas do corpo, não é? E está a mobilizar todo o sistema imunitário, está a mobilizar toda a parte hormonal. Quando o corpo está numa condição em que já nem consegue, ou começa a não conseguir absorver eficazmente o que recebe da própria alimentação, começa a entrar em déficit. E para o corpo continuar a ter energia até para reagir ao processo, o músculo começa a ser fonte de nutrientes do próprio organismo. Então o animal começa a consumir a própria proteína do músculo. Acontece com muito mais frequência nos gatos, mas acontece muito nos cães também. Então o que é que acontece? Tal qual como o ciclo da inflamação se vai alimentando, o ciclo do corpo ir buscar energia ao próprio músculo também começa a surgir. E estes animais começam a perder peso, começam a perder condição corporal, começam a ter mais dificuldade de dar a volta por cima. A dar a volta por cima é parar este ciclo todo. E então, nesses animais que apresentam sarcopenia, que é o termo médico ou técnico da perda da massa muscular magra, que é a grande base da saúde toda no corpo, existe esta fórmula que é para fortalecer a musculatura. Então, não interessa só fortalecer a musculatura quando os animais têm problemas ortopédicos ou neurológicos, interessa fortalecer a musculatura no doente oncológico, até porque muitos doentes oncológicos já são também animais idosos e tal qual como no ser humano é difícil no animal idoso ter e manter ou criar ou gerar massa muscular magra nova. Então nós temos que beneficiar no fundo essa parte a nível do corpo. Não deixa de ser interessante que o músculo e aquilo que o músculo necessita também ou são nutrientes muito importantes para o sistema nervoso. E o sistema nervoso desempenha um papel importantíssimo em tudo, porque é ele que, no fundo, liga as coisas que se passam no corpo. É ele que está, no fundo, a receber informação, imaginemos, de um intestino inflamado e a dizer a uma glândula hormonal para ter determinada reação. Portanto, nutrir esse sistema nervoso e a forma como ele comunica ser ágil também acaba por ser muito importante nestes nossos animais com doença crónica. Então, combinações possíveis seriam, dentro dos tais 5 pilares, e eu vou voltar a dizer, a causa, o que é a causa, o que está na causa e como é que nós podemos tratar essa causa. Tratar o crescimento do tumor, quais são as estratégias para não alimentar o tumor, que passam muito pela questão da alimentação. Como é que nós tratamos, regulamos, melhoramos o sistema imunitário, e aqui os suplementos são muito úteis. O pilar da dor, que é absolutamente necessário tratar e cuidar, porque por muito que ele não se queixe, ele tem dor, ok? Por causa da inflamação associada à doença. E o pilar que tem a ver com o dirigirmos diretamente à doença oncológica. E o dirigirmos diretamente à doença oncológica pode ter a ver com as estratégias mais convencionais da cirurgia, da quimioterapia, ou de terapêuticas como o próprio ozono e terapêuticas como o visco. Então, de repente, aquilo que parecia ser um mundo de o que é que eu faço, como é que eu faço, o que é prioritário, onde é que eu encontro as coisas para resolver esta questão ou outra questão. A ideia é esta, é dar soluções, não é? Eu estou-vos a falar das fórmulas. Para mim, as fórmulas são importantes porque vieram como a solução para o problema que eu percebi que existia e para o qual não tinha resposta, não é? É muito bonito eu dizer-vos aqui, olha, são estes os 5 pilares e vocês aí desse lado, qualquer um de vocês ser tutor de um animal com doença oncológica e depois dizer assim, ok, então mas eu quero tratar esses 5 pilares, o que é que existe? E a minha resposta ser, a nível de suplementos não temos nada. Ou temos muitos suplementos
que é o que acontece ainda hoje em dia, não é? Na maior parte dos casos, que não são hipoalergénicos, ou são suplementos que, e hoje até vi com a Rita, de um suplemento que ela estava a dar por iniciativa própria à Cadelita, que o suplemento continha açúcares, continha amidos, continha, no fundo, para além de ter aquilo que seriam as vitaminas e aquilo que era o objetivo dela de dar à bolacha, à sua cadelinha, continham substâncias que iam contra aquilo que seria o ideal do tratamento do doente oncológico. Portanto, ainda hoje em dia, para o tratamento da doença oncológica do próprio animal, do próprio ser humano, aquilo que muitas vezes é dito para o ser humano é não come enchidos e evita açúcares. E isto é a recomendação a nível da alimentação. Então, nós, no geral, como comunidade, como pessoas, ainda infelizmente não estamos tão despertos no todo para estes princípios básicos que são muito importantes e que eu volto a dizer que eu sei que fazem sentido a todos vocês, até porque tudo isto que eu vos estou a explicar é explicado a cada tutor, é explicado também muitas vezes, porque muitas vezes os tutores trazem o histórico todo, têm as análises, os exames, mas não entendem sequer o porquê daquele resultado, o porquê de ter vindo positivo para aquela doença oncológica. E todos os porquês têm que ser respondidos, não é? Todos os porquês podem e devem ser explicados, até porque são chave para um tratamento de sucesso. Eu tenho aqui mais algumas perguntas que me foram enviando. A outra pergunta é da Ana Paula, que diz: alguns sintomas do cancro aos quais precisamos de estar atentos? Sem dúvida. Porquê? Porque sinais e sintomas são aquilo que nos vão abrir a porta para a prevenção. Ter a tal genética, muitas vezes, que já propicia ao aparecimento da doença oncológica, não é uma sentença, não tem que ser. Se nós juntarmos essa informação a perceber que estes pilares podem e devem ser tratados ainda antes do animal ter doença oncológica. Porquê? Porque se a doença oncológica surge na consequência da inflamação, então quando a inflamação começa a surgir, nós podemos e devemos usar a mesma estratégia, com exceção de direcionarmos ao tumor, não é? Porque se ainda não temos tumor ou não temos cancro, o pilar de ir diretamente ao cancro em si poderá não ser necessário. Mas as estratégias desse pilar, como é o caso, por exemplo, do ozono, pode ser utilizado para reduzir ou curar a inflamação que está a acontecer no nosso animal de forma crónica. Então, podem ser as mesmas 5 estratégias para um animal que tem doença autoimune, porque as doenças autoimunes são doenças altamente inflamatórias. Pode ser até uma estratégia comum para um animal que está muito debilitado, porque se está muito debilitado, o seu sistema imunitário também não está capaz e uma série de reações vão começar a acontecer que vão desregular o organismo. Okay? Então, sem dúvida que sinais a estar atentos são sinais de inflamação. E o que é que são sinais de inflamação? Qualquer processo que é crónico, lá está, muitas vezes nós ouvimos ele tem uma gastrite crónica, mas de resto está tudo bem. Ele tem uma otite crónica, mas de resto ele está tudo bem. Aparentemente ele está tudo bem, mas não está. Não é? Portanto, as tais ites que nos diagnosticam aos nossos animais, ou que nós sabemos que os nossos animais têm, são muito importantes para nos chamar a atenção. Não é que vai calhar ou vai chegar à doença oncológica, mas para procurarmos a causa delas e para perceber se a causa dessas ites, dessas inflamações, não estão no fundo também a deixar que com o tempo depois possa surgir uma doença oncológica. Se o nosso animal já tem doença oncológica, os sinais típicos e clássicos da manifestação da doença oncológica são as tumefações, os altos que aparecem, a inflamação associada a esses altos e a dor. Portanto, nós temos estes 3 sinais clássicos da medicina, seja para os animais, seja para o ser humano, que é o calor, o rubor e a dor. Portanto, nós termos estas 3 coisas a acontecerem, seja de que forma for, são coisas importantes para nos chamar a atenção também.
Depois, a Amanda pergunta assim, se houve um aumento de casos nos últimos anos. Sim, houve um aumento de casos, não só porque nós já temos mais ferramentas de diagnóstico, e isso é importante, não é? Antigamente, eu sou ainda do tempo do antigamente, não é? Antigamente nós suspeitávamos que teria. Hoje em dia já é, felizmente, mais difícil termos uma suspeita sem confirmação, porque temos análises de sangue mais especializadas, que temos até análises para detecção precoce de doença oncológica, e só a propósito disso me fez lembrar uma tutora que fez esta pergunta há uns dias, que os meus animais começam a envelhecer, será que no check-up das análises gerais que fazemos não podemos ou não existem análises para nós começarmos a monitorizar a presença ou a suspeita de doença oncológica? Por isso, vocês e a vossa proatividade é muito importante, e vocês poderão ser proativos, e proativos é isto, é perguntar, é sugerir, é querer saber, é tentar encontrar também as soluções e a melhor forma de as implementar com conhecimento. E é isto, é a base de todas estas lives, é dar-vos esse conhecimento, é empoderar-vos a vocês para que vocês possam ser, no fundo, pessoas capazes de tomar decisões, pessoas capazes de entender, porque há muito ainda o medo, não é? O medo do desconhecido existe sempre para todos e é normal, mas nós, com esse medo, nós não conseguimos tomar as decisões mais indicadas e duvidamos das decisões que tomamos também. E o medo só pode ser combatido com o conhecimento. Portanto, se nós conhecermos, nós soubermos, nós quisermos aprender, nós vamos conseguir então chegar a esse momento, que no fundo é muito importante, que é o momento de escolher aquilo que faz sentido para nós, faz sentido para os nossos animais, e dar-lhes essa qualidade de vida que eles procuram e que eles merecem, sem dúvida, também. Então, queria também chamar-vos a atenção para as explicações que nós vamos disponibilizando e que já estão disponíveis no site da Tula, que é o www.tulacare.com, para, inclusivamente, as masterclasses. Nós ainda não temos divulgado, mas elas já estão lá, já existem. As masterclasses são aulas, no fundo, com o início, o meio e o fim de todas as estratégias para controlar uma série de questões nos nossos animais, que podem e devem ser implementadas por qualquer tutor. Nós não precisamos, para uma série de coisas, não precisamos necessariamente de qualquer outro tipo de acompanhamento que não seja o conhecimento, não é? Para poder agir, poder atuar. Quero dizer-vos também que ao longo de todos estes anos tem sido possível perceber que realmente é muito deficiente aquilo que a medicina faz em relação à doença oncológica nos nossos animais, e isso é fruto também de uma visão sobre os animais na vida das pessoas. Para qualquer um de nós que está aqui, eu acho que é certo que os animais são família, não é? Que nós os vamos tratar como tal, significa que vamos querer, dentro daquilo que nos é possível, e que eles próprios aceitam, não é? E conseguem dar tudo aquilo que é o ideal, dar tudo aquilo que lhes permita, pelo menos, ter essa qualidade de vida. Só que quando falamos de medicina, muitas vezes as coisas não são exatamente assim. E porque eles são animais, ainda hoje é ensinado, em especialidade oncológica, que se nós estamos perante uma doença oncológica que não tem cura, a eutanásia deve ser recomendada aos tutores. É um assunto muito difícil, mas que eu acho que é importante dizer e falar, porque deve fazer pensar-vos também se efetivamente essa seria a única solução, ou se existem outras formas, ou se é porque de forma convencional não se aborda a doença oncológica de uma forma diferente, não é? De uma forma de tratar os pilares, tratar estas 5 áreas obrigatórias, que é dada também essa opção. Também. Não retira nenhum crédito, nem nenhum conhecimento dos colegas da medicina convencional de todo. Acho que juntos podemos fazer muito melhor, até porque os cirurgiões oncológicos
têm que ser operadores fantásticos, porque quem lida com todo esse processo de informação, também eles querem de certeza ver o resultado do seu trabalho e da sua intervenção trazer sucesso, não é? Trazer longevidade e qualidade de vida. E em conjunto podemos sim senhora, porque nenhuma dessas estratégias, desde o visco, ao ozono, aos suplementos, à acupuntura, à alimentação, nenhuma destas estratégias é contrária a seguir estratégias também da medicina convencional, como é o caso da cirurgia ou o caso da quimioterapia. E existe um mundo enorme de informação e de tantas outras estratégias, desde a utilização de vitamina C endovenosa, desde a utilização de plasma rico em plaquetas, tantas questões e opções que só quando nós paramos para pensar verdadeiramente em cada animal e em cada história clínica de cada animal é que nós vamos pensar e buscar cada uma delas. Portanto, não pensem que é só isto, não é? Que são só estas áreas, ou só estas estratégias para cada um dos pilares. Ainda há outras soluções entre o convencional, entre o complementar, entre o integrativo, mas como é óbvio, depois vão ser direcionadas cada uma a cada paciente também. Então, vocês, volto a dizer, são as pessoas que melhor conhecem os vossos animais, são vocês que também são parte integrante do tratamento, não só da decisão, e que podem perceber o impacto que cada uma destas estratégias implementadas pode ter na vida dos vossos animais. E felizmente o tempo de sobrevida, que é o tempo após diagnóstico da doença oncológica, não é? O tempo que os nossos animais conseguem viver, quando abordados estes 5 pilares, muda completamente aquilo que está descrito, não é? Na medicina convencional e no estudo dessas doenças oncológicas, passa a ser de uma realidade completamente diferente. E não é um milagre, é uma estratégia implementada que faz todo o sentido, que tem princípios e que é adequada a cada paciente também. Então nós estamos aqui para ajudar. Se alguém tiver desse lado um animal com doença oncológica, no site da Tula vocês têm lá o botãozinho para o WhatsApp, para poderem ter esse apoio. Utilizem, tomem iniciativa, façam alguma coisa, porque realmente viver com dor e dor de origem oncológica é uma coisa que imagino que deva ser dramática, não é? Pormos-nos no lugar deles para entendermos o que é passar por isso. Quero mandar aqui um beijinho, que vinha aqui um beijinho atrás, que vocês foram entrando e tal. Um beijinho à Margarida, um beijinho à Sandra, um beijinho à Célia, que era que eu estava aqui a procurar, e um beijinho à Cristina também. A Cristina fala sobre aqui o episódio do podcast da Zenvet. Eu também recomendo o episódio do podcast da Zenvet, recomendo todos. O objetivo de fazer esse podcast é também trazer-vos outra forma de vos divulgar conteúdo e conhecimento e empoderar-vos de informação. E então é aproveitar, é saber que aquilo que vão ouvir e mesmo hoje poderá também trazer aqui mais dúvidas e mais questões e que está tudo bem. Porque essas dúvidas e essas questões são o início de descobrir o que é que realmente é importante para fazer em relação aos vossos animais e nós estamos cá para ajudar também. Não consegui encontrar a Rita, mas vou-lhe deixar um beijinho muito grande. A Rita partilhou também da experiência dela em relação à medicina convencional e à forma como a sua cadelinha foi abordada, não é? E o que lhe foi dito em relação a paliativos no sentido do cancro e não no sentido dela, da cadela ter qualidade de vida. E é isso que vocês têm que estar sempre atentos. E, não, volto a dizer, não é pôr de parte a medicina convencional, é integrá-la numa estratégia. Porque sem estratégia nós não vamos ter 2 animais, não vamos ter 2 cópias do mesmo animal para dizer com esta estratégia ou com aquela estratégia vai funcionar melhor ou pior. Mas se o que eu vos disse aqui hoje vos fez sentido,
Então estes cinco pilares têm que ser tratados, são absolutamente essenciais e muitas vezes uma estratégia pode tratar 2 pilares, não é? O CBD pode tratar a dor e pode regular as hormonas, portanto vai interferir na dor e na parte do sistema imunitário. Então não são coisas que podem ser mais complicadas, podem até ser muito simples também. Vou dar aqui também um beijinho à Margarida, muito obrigada eu pela confiança e peço que todos vocês que divulguem, que falem, porque muitas vezes as pessoas veem-se tão desesperadas a achar que aquilo que lhes é dito numa vertente mais convencional que é só o que existe. E mais de 20% dos nossos animais de estimação têm doença oncológica, então há que saber, há que falar sobre isso, há que pôr o medo de parte e ir à procura de soluções também. Um beijinho muito, muito grande para vocês todos e eu espero que de hoje em diante pelo menos lembrarmos que são 5 pilares, mas vamos também focar e ir falando mais e mais ao pormenor em cada um desses pilares também. Um beijinho muito grande e deixar-vos aqui com esta imagem desta outra gama que é a concretização de um sonho, não é? Em prol da saúde dos nossos animais, que é o OnCare Acute e o OnCare Chronic também. Um beijinho muito, muito grande para vocês e até breve.